Rádio Viva, Deus em primeiro lugar. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Muito boa tarde, a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso programa Entrevistas e Bate-Papo aqui na Rádio Viva e também pelos canais parceiros. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa para bater um papo com a gente, pastor Jesus Cruz, pastor da Igreja A Luz do Mundo, em Madureira, no Rio de Janeiro, e também o doutor Francisco Tenório. Ele é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e também escritor, autor do livro Direito das Igrejas. Meu querido pastor Jesus Cruz, a paz do Senhor. Amém, irmão. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar alguma palavra e muitas saudações a todos os ouvintes que estão em contato com a rádio. É um prazer e a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Meu querido doutor Francisco Tenório, graça e paz, bom dia. Graça e paz, André. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez na Rádio Viva. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, tanto na Rádio Viva quanto nos canais parceiros. O assunto de hoje faz parte aí de um questionamento, de já há algum tempo, no nosso meio evangélico. Temos visto pessoas questionarem a questão da dificuldade de adaptação a um novo ministério. Por que entramos nesse assunto? É costume a gente encontrar pessoas que mudam de igreja, congregam numa igreja 20, 30, 40 anos, mas devido a modificações de doutrina, usos e costumes, essas pessoas se sentem praticamente aí um peixe fora d'água. E essas pessoas então passam a procurar uma igreja que elas se adaptam. Então a gente vai procurar entender o porquê dessa dificuldade e talvez você que esteja ouvindo a nossa programação vai entender um pouco e encontrar um lugar para você se adaptar e congregar. Meu querido doutor Tenório, como que é essa questão de dificuldade de adaptar a uma nova igreja? Então, André, eu queria começar aqui lembrando uma frase que nós vemos na placa de uma grande denominação neopentecostal, dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, E o que acontece? Nós vemos pessoas, principalmente aqueles crentes mais antigos do movimento pentecostal, que vem aí desde os anos 40 até a década de 90, que foram congregar em igrejas como, por exemplo, as Assembleias de Deus, a Deus é Amor, a Casa da Bênção, a Brasil para Cristo, e eram igrejas muito conservadoras, e tinha um estilo de doutrina, de usos e costumes, liturgia no culto, muito fechado, e que as pessoas aprenderam que aquela era a forma correta de cultuar a Deus. Em um determinado momento, a doutrina, o jeito de cultuar, a liturgia, o costume mudou. E aí as pessoas que receberam aquele ensinamento dos patriarcas dos seus ministérios dizendo: a igreja tem que ser desse jeito, vê a igreja mudando, começam a questionar: essa mudança é de Deus ou não? E ficam com uma situação difícil, porque eles sempre ouviram, melhor dizendo, aquela expressão: Jesus não mudou, Jesus não mudou, Jesus não vai mudar, mesmo que venham outras diretorias. Estou plagiando aqui o Davi Miranda, Mesmo que venham outras diretorias e mudem a doutrina da igreja, lembrem que Jesus não mudou, vocês não mudem não. E aí, por conta desse tipo de ensinamento, cristãos mais conservadores, no caso, por exemplo, do assembleiano antigo, que era aquele culto de oração, não batia palmas, eram só hinos da harpa, e agora vem uma igreja contemporânea, onde as pessoas já não têm aquele vestimenta que caracteriza os crentes antigos, e aquele culto mais informal, crentes de outras denominações que agora usam, por exemplo, bateria e instrumentos no culto, e antigamente era só música inária, igrejas que liberaram agora novela, telão, coisas assim.
E esses crentes entram em conflito, porque eles ficam buscando uma liderança e um ministério que mantenha aquele ensinamento e aquela formação sociocultural que ela teve no passado. E fica a pergunta, ela está errada, ela é retrógrada? Não, é porque ela aprendeu, tá? E eu dou razão nesse sentido que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que Jesus é o mesmo, Deus nunca mudou e jamais vai mudar, e que a doutrina de Jesus não muda. Então, se ele aprendeu que aquela forma conservadora é a doutrina de Jesus, por que agora a igreja, já que a liderança morreu ou ficou idosa, enfim, está mudando o jeito de servir a Deus? Deixo essa pergunta, pode mudar a forma de servir a Deus? Se Deus é imutável, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Será que o que ontem era pecado, hoje não é mais? Como diz aquele hino que a gente ouve lá no Espírito Santo? É isso que mexe com os crentes. E aí eu fico chocado, porque é raro, tá? Aqui no Brasil especificamente, só a congregação cristã é que mantém a mesma doutrina e liturgia desde a fundação, não teve modificações impactantes. Todas as outras igrejas têm tido modificações ao curso no Brasil. Temos exemplos no exterior, mas no Brasil seria único. Meu querido pastor Jesus Cruz, o senhor que já tem algum tempo que está aqui no Brasil e pastoreia uma igreja que já está aí há mais de 90 anos, né? E mantém aí essa linha, conforme o Dr. Tenório citou, é uma igreja fundada no México, né? E aqui no Brasil também uma igreja, conforme o Dr. Tenório citou, que mantém a sua doutrina. Qual é a dificuldade que o senhor tem visto aqui no Brasil de explicar às pessoas sobre esta questão de manter uma doutrina no meio em que a grande maior parte das igrejas estão mudando aí a sua forma de trabalho, de doutrina, enfim, estão mudando aí a sua característica? Sim, irmão, é verdade tudo isso que está falando aqui o irmão Tenório, está acontecendo, mas meu pensamento é que o motivo é porque as pessoas procuram, vão a muitas igrejas procurando alguma palavra que edifique sua alma, mas que acontece? Que encontram pregações que não dão satisfação a seus corações, porque só pregam coisas materiais, prosperidades materiais, milagres, curas, só para a carne. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou que Ele tinha uma doutrina e que a origem da sua doutrina não era dele. Em o livro de João, capítulo 7, versículo 16, o Senhor fala: a minha doutrina não é meu, sino daquele que me enviou. Então, quando Ele começou a pregar essa doutrina, as pessoas, diz que em Marcos 1, 27 e em Mateus 1, 7, 28, allí fala que as gentes ficavam maravilhadas escutando a doutrina e perguntavam: que nova doutrina é esta? Porque nunca haviam escutado. Então, Cristo começou a pregar esse ensinamento, uma coisa diferente, as doutrinas que pregavam os fariseus, os saduceus. Então, assim agora acontece. Muitos procuram uma igreja, vão a outra, porque não encontram as palavras, um ensinamento que dê uma satisfação em seu coração. Mas eu entendo que uma coisa é importante fazer uma diferença entre o que é de Deus e o que é dos homens, porque a Bíblia é a mesma e todo mundo tem a Bíblia, lê a Bíblia, mas por que não tem a mesma doutrina? Essa é uma pergunta importante. Por que não tem a mesma doutrina? Porque no tempo passado, no primeiro século, Jesus Cristo trouxe uma doutrina, mas havia mais doutrinas. Mas aí é onde a pessoa tem que ouvir e fazer diferença, porque não todo ensinamento é de Deus, não toda doutrina é de Deus. Por isso o Senhor falou em um livro de Mateus capítulo
15, versículos 7 y 8, allí fala, dice, en vano me honran, pues dice que ofrecen cultos, mas dice que obedecen preceptos, doctrinas que son preceptos dos homens. Ya o Senhor está falando que habían doctrinas que estavam compostas de preceitos dos homens. O livro aos Hebreus, também o apóstolo Pablo, ele faz também um enfoque sobre esse tema. Hebreus capítulo 13, versículo 9, onde diz, não deixar levar por doutrinas várias e estranhas. Quer dizer que havia uma variedade de doutrina no primeiro século. Então, o que está acontecendo agora é o mesmo. Com maior razão, agora são muitas congregações, todas com diferentes doutrinas. Então, a pergunta é, por quê? Por que não existe só uma? Quando Deus é um e Cristo só pregou uma doutrina. Então, essa é a pergunta importante. E logo também analisar que hoje há pregadores que eles procuram pregar, mas e fundar um ministério, fundar uma igreja, mas com um pensamento lucrativo, como quem fala, vou fundar uma empresa, e aí vai procurando um fim, tem um propósito, é um material, um lucro. Então, isso acontece, que agora há igrejas, não são igrejas, são empresas, porque são fundadas pelos homens com esse pensamento de obter um lucro. Mas Jesus Cristo, como o irmão Francisco falava, ele é ontem, hoje e sempre o mesmo. Não muda, sua doutrina não muda, ainda que passem os anos, ainda que mudem as costumes, também mudem as modas, mas a doutrina dele sempre segue sendo a mesma. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, allí fala que 14, 7, donde fala que enviou um anjo a pregar o evangelho eterno. ¿Por que fala evangelho eterno? Porque podem passar os séculos, os anos, mas sua doutrina vai ser sendo a mesma, não muda, porque Deus não muda. Então, isso é importante, que as pessoas façam uma diferença e também comparar tudo com a Bíblia, porque a Bíblia, o Senhor falou em João 5:39, que ela dá testemunho dele. Então, allí encontramos na Bíblia, aí está o testemunho da doutrina que Cristo pregou, o testemunho que a doutrina que os apóstolos pregaram, e assim dessa maneira, então estamos olhando que é importante, por isso, fazer essa diferença. E por isso, também o que falava em Atos capítulo 2, 42, diz que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, que era a doutrina mesma que Cristo tinha pregado, mas essa doutrina foi deixada, foi encomendada a seus apóstolos. Então, agora tem que passar o mesmo. Se existe a igreja de Cristo na terra, tem que ter essa doutrina, a mesma doutrina. Não tem que ter um parecimento, tem que ser a mesma, porque Jesus Cristo é o mesmo até agora. Por isso, o que é a obra que é dos homens, muda. O homem faz como ele crê, como ele pensa, mas Deus já deixou estabelecido. Ele deixou sua igreja, deixou sua doutrina, uma estrutura, seu governo em sua igreja, e não muda, sigue sendo a mesma. Por isso é que temos que fazer essa diferença. E também que as pessoas estão procurando uma coisa espiritual e não encontram, mas na doutrina de Cristo, ali está essa palavra de vida, essa palavra que o apóstolo Pedro falou, onde iremos, se tu tens palavra de vida eterna. Isso é o que temos que procurar. Onde prega, onde está essa palavra de vida eterna? Mas essa palavra de vida eterna é a doutrina, o ensinamento que Cristo deixou, e tem que ser pregada por um enviado. Não é que a doutrina vai se aprender em um concílio, um seminário, uma faculdade, sino que é uma doutrina revelada. Por isso,
o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo ele fala assim: "O faço-vos saber, irmão, que o evangelho que eu preguei não é segundo os homens, pois não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo." Então tem que haver revelação para que exista essa igreja genuína, igreja original, legítima, que Cristo pregou faz 2000 anos. Olha, o pastor Jesus, doutor Tenório, citou aqui algo interessantíssimo, que é uma só doutrina. Uma só doutrina. Ele trouxe aqui uma questão para a gente pensar sobre se é uma Bíblia, por que não uma só doutrina? Porque hoje a gente vive conflitos em que a pessoa aprende há 40 anos que determinada coisa é errado, é pecado, e de repente alguém diz assim: não, aquilo tudo não é bem assim. E como é que fica a mente, como é que fica todas essas questões? Se é uma Bíblia, por que não uma só doutrina? Então, André, eu vejo o seguinte: para cada um, Deus deu uma medida diferente, uma forma de entendimento, tá? Tanto é que nós somos o exército de Cristo, mas dentro do exército você tem a divisão do paraquedista, os fuzileiros navais, a bateria antiaérea, a brigada de cavalaria, de infantaria ou cavalaria, né? Então, para cada um, há um treinamento específico. Então, daí eu enxergo algumas diferenças doutrinárias. Tanto é que os apóstolos eram 12 e cada um foi mandado para uma igreja que tinha uma característica peculiar, tá? Mas na essência doutrinária era a mesma. Porque a salvação é só por Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O batismo para arrependimento. Então, questões básicas da fé cristã que deveriam ser mantidas. O nosso problema maior, eu acho que não está na crença da salvação por Jesus Cristo, mas numa questão chamada moral, ética, decência e comportamento. Por quê? A imoralidade que gera pecado, ela tinha um tratamento no passado, tá? Por exemplo, a forma de você vestir, que é o que caracterizava muito os crentes dos anos 40, 50, 60, as pessoas andavam decentes. Você nunca imaginaria ver um crente na praia de sunga ou fio dental, tá? Não estou condenando quem vai à praia, quem pratica natação, mas era impensável porque as pessoas tinham um padrão de moral. E o que você vê? Por um interesse de segurar jovens na igreja, ao invés de você transmitir aquela mesma educação e ensinamento antigo de decência e de moral, você começa a fazer concessões para concorrer com o mundo. Você começa a trazer para o culto estilos musicais similares aos que estão lá fora. A sociedade muda, ela evolui, mas a doutrina de Jesus, o culto a Deus não muda. O evangelho, como o pastor Jesus falou, é eterno. Então, o que me chama a atenção, por exemplo, você não precisa ser um crente conservador e careta. Você pode ser um crente conservador, manter a sua doutrina, costumes e liturgia, a sua igreja íntegra, e isso não impedir de você evoluir socialmente e culturalmente. O negócio é que pro espaço de culto a Deus e pro comportamento moral do cristão, ele tem que manter, tá? Aí, como o pastor Jesus está aqui, eu vou dar um exemplo do que eu vi lá em Guadalajara, muito interessante. No culto deles, da Luz do Mundo, dentro do templo, o estilo de culto, eu conversei lá com outras pessoas para poder confirmar isso, bati um papo até com o próprio apóstolo, né? É o mesmo perfil e liturgia de culto de 90 e poucos anos atrás. Não tem instrumento musical, são só músicas inárias e coro vocal, tá? Aquele coro de vocal, sem instrumento. As orações todas são de joelho, os crentes oram de joelho, não batem palmas. E é uma reverência muito grande no momento de culto. O mesmo estilo de culto há 90 anos. Ah, mas isso está ultrapassado, hoje tem estilos modernos. Você sai do templo, no entorno ali do bairro, que é o que eles chamam de colônia, que é um bairro só de crente. Você tem apresentações culturais, o pessoal, orquestra, banda, tudo gente da igreja, com banda, orquestra, apresentação teatral.
para mostrar que a igreja interage com a cultura e o contexto da sociedade no momento. Mas eles têm o conhecimento que, para servir a Deus, para prestar o culto, não pode mexer. Dentro do templo tem que ser aquele estilo que é o que Deus revelou e aprovou para eles. Então na rádio toca outras músicas, instrumental e tal, mas não é o hino para culto, é por cultura, por lazer, claro, com uma letra cristã que edifique, mas na liturgia eles não arredam o pé. E eu acho que quando você não arreda o pé, isso dá segurança. Mal comparando, é igual aquele filho que não gosta quando o pai briga e fala que está fazendo errado ou está fazendo diferente, desrespeitando o costume da família. Por exemplo, aquele pai que diz assim: meu filho não pode beber e não pode sair de noite para farra. O filho fica com raiva porque queria sair, beber, escutar um rock, alguma coisa assim, o pai não deixa. Mas ao mesmo tempo que ele se sente ali disciplinado, ele se sente seguro. Por quê? Isso demonstra que o pai tem firmeza e transmite segurança. E aí eu acredito que por manter aquela doutrina firme, rígida, o mesmo costume, a mesma liturgia e não ceder a pressões de fora, isso faz com que o povo se sinta seguro, amparado com aquele paternalismo pastoral. E aí faz com que a igreja acabe crescendo ao invés de diminuir. É o fenômeno que eu vi lá no México. É a questão de, vai contrário ao que as pessoas aqui dizem, que tem que mudar a doutrina para a igreja crescer. Não, eu vi lá um fenômeno diferente. As pessoas se sentem seguras porque você não tem modificação. Eu acho que isso acontece no Brasil porque, infelizmente, nas nossas lideranças aqui, nós temos lideranças que pregavam santificação, mas viviam no pecado nos bastidores. E lá, nesse caso específico, o que eu observei? O apóstolo é uma pessoa muito íntegra, até onde eu conheço. Não tenho intimidade com ele, mas fiquei hospedado na casa ao lado da casa dele em Guadalajara. E na cidade do México ele me hospedou na casa dele. E pelo estilo de vida que ele leva, por exemplo, ele nunca sai sozinho. Você sempre vê ele acompanhado ou do irmão, que é um gordão, até eu não sei o nome dele, aquele irmão dele gordão, né? Ou com a esposa, ou com relações públicas, aquele licenciado Abner. De forma que ele não dá margem, e também por morar junto à igreja, tá? A comunidade vai entrando e saindo de casa. Isso não dá margem para poderem atacar aquela pregação que aconteceu no Brasil com uma grande igreja, que o pregador falava santificação no altar, mas vivia no pecado no bastidor. Então ele não dá essa brecha, isso dá segurança para o rebanho. E aí entra um outro problema. Hoje as pessoas no Brasil estão carentes, por causa da sua formação, principalmente nas igrejas pentecostais de segunda geração, como Brasil para Cristo, Casa da Bênção e Deus e Amor, que tinha um líder forte, e hoje eles não têm um líder forte que mantém aquela doutrina e ensinamento antigo. Então estão órfãos. Até encontram alguma igreja conservadora, mas que não tem uma liderança forte com aquele ar paternalista. Como as pessoas falam às vezes, eu conheço gente da Deus e Amor que diz assim: o Davi Miranda morreu, é como se eu tivesse perdido um parente. Porque tinha aquela visão do pastor paternalista, e eles têm isso lá no México. Aquele pastor presente já não é o fundador, é uma terceira geração já de líder, mas que ele consegue estar ali, e eles vêm por conta do comportamento ético, que eu também observei, eu reparo muito isso, se sentem protegidos, debaixo de um paternalismo, de uma liderança. Eu acho que isso influenciou muito também o crescimento deles. E nós deveríamos aproveitar essa experiência aqui no Brasil. Você tocou num ponto que eu acho de suma importância. Pastor Jesus, que é um líder aqui, o senhor como um pastor que vê o exemplo de cima, como que o senhor se sente? Como o doutor Tenório citou, muitos crentes hoje no Brasil se sentem como se fossem órfãos, porque já não vê o exemplo de cima. E aí tem que se mudar alguma coisa porque falta exemplo. Agora, nessa realidade, pastor Jesus, como que é viver dentro deste cenário onde toda a liderança vê exemplo vindo de cima? Sim, eu compartilhar minha experiência. Eu tenho quase 40 anos como membro da Igreja Luz do Mundo, e eu
desde o princípio até agora, eu tenho a certeza, tenho uma seguridade e tenho uma firmeza que a minha crer não é por tradição, porque há cristãos por tradição, mas nós somos cristãos por convicção, estamos convencidos, estamos nessa certeza o que nos tem pregado um apóstolo é verdade, não é uma coisa que se parece ou um 50% do que Cristo pregou, os apóstolos pregaram, senão tenho a certeza que um 100% a doutrina que eu he escutado nestes 40 anos na Igreja Luz do Mundo, em muitos países, he estado em 5 países, sigue sendo a mesma doutrina. E a doutrina tem esse poder de convencer, persuadir, mas para isso tem que as pessoas ouvir, escutar e que Deus dê um entendimento espiritual para entender o que a doutrina de Cristo ensina. Então, eu estou seguro aqui, tenho uma firmeza e não he encontrado outro lugar, mais um lugar onde poder ir, porque estou firme, neste crer estou firme, porque o que a doutrina que se nos tem pregado aqui, nós temos comprovado com a Bíblia e tudo está certo na Bíblia. Então, não praticamos o que o pastor pensa, o que o pastor acredita, senão o que já está estabelecido. Em Romanos capítulo 6, versículo 17, ali fala que nós fomos entregues a uma forma de doutrina e que os irmãos dizem, obedeceste de coração aquela forma de doutrina ao que fosses entregue. Então, a doutrina de Cristo tem um poder para dar vida à alma, poder para muda os pensamentos, muda os sentimentos, muda o coração, porque é uma palavra viva, verdadeira, mas o segredo dessa palavra é porque essa palavra não é das escolas bíblicas, não é aprendida, não é recebida pelos homens, senão tem que ser palavra revelada. Então nós acreditamos que existe a revelação, e a revelação é importante porque ali é como Deus manifesta seu mesmo ensinamento que faz 2000 anos Cristo pregou, que os 12 apóstolos continuaram e depois o apóstolo Pablo, até agora. Para isso tem que haver um enviado, esse é o segredo. Para que a doutrina seja a mesma, tem que haver um enviado que receba revelação de parte de Cristo para que possa pregar o mesmo que pregou Cristo, pregou o apóstolo Pablo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, até agora. Tem que ser o mesmo ensinamento. Então nós temos essa convicção de que não é uma persuasão humana, senão um convencimento espiritual, porque Deus deu esse entendimento para entender sua doutrina e temos a Bíblia. E aí comprovamos todo, e todo sai de acordo, temos o mesmo batismo, como o apóstolo fala, um Senhor, uma só fé, um só batismo. Assim também, a igreja mantém o batismo legítimo, original, como no primeiro século, em Atos 2:38, em Atos 8:12, em Atos 10:48, Atos 19:5. Allí está qual é o verdadeiro batismo que receberam os verdadeiros cristãos. E nós temos esse mesmo batismo. Então, isso é importante, ter a certeza, e isso dá firmeza, dá segurança, e por isso convidamos as pessoas que han escutado muitas doutrinas, que escutem a doutrina que se prega na Igreja Luz do Mundo e vão encontrar uma grande diferença. Mas todo certo na Bíblia, todo de acordo na Bíblia, todo com fundamento na Bíblia. Então, eu estou com essa segurança. Ainda que tenho 40 anos, eu vou ficar aqui, porque
não tem outra doutrina mais para obedecer, mais que esta, porque dá essa seguridade, porque é pregada por um enviado judeu que foi recebido esse ensinamento pela revelação de Jesus Cristo. Muito bem. O assunto é interessante a gente discutir essas questões, porque hoje se discute muito questão doutrinária, questões de usos e costumes, mas na verdade tocamos num ponto específico que é a falta de paternidade, a falta de liderança, a falta de um referencial. E a gente vê aqui, o exemplo de um pastor que está congregando numa mesma igreja há 40 anos e que ele tem segurança porque ele vê essa liderança. Para a gente encerrar, doutor Tenório, você tem visto como que é essa questão de ver a diferença. Um pastor que vive dentro de um ambiente que tem uma segurança porque ele tem exemplo da liderança e o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, André, eu observo o seguinte: quando nós vemos uma liderança que prega uma coisa e vive outra, isso nos dá insegurança, tá? Como também nos dá insegurança aquele líder que até ele não é antiético de pregar uma coisa e viver outra, mas ele muda a pregação dele e a doutrina que ele passa para o povo de acordo com a onda do mercado, entendeu? Antigamente ele pregava lá contra um determinado comportamento, mas hoje, como ele quer entrar na moda, arrebanhar mais jovens, como ele se desligou da convenção geral que ele fazia parte, transformou o ministério dele em independente, e ele quer ter trânsito na presidência da República, ele muda o discurso, entendeu? E isso daí nos mostra que é um líder que ele não estava 100% convicto da mensagem que ele pregava. Então, como eu vou me firmar com ele? Se ele um dia ele diz que pecado, por exemplo, músicas com estilos modernos na igreja, o rock, o samba e tal. E no outro ele fala, não, o tempo está mudando, meus irmãos, também sendo para a glória de Deus está tudo certo, aí já permite essa coisa na igreja, tá? Eu estou dando um exemplo simplório que eu não quero pegar coisas pesadas que têm acontecido. Nós não sentimos firmeza. E o que eu observei é exatamente essa questão lá no México, na Luz do Mundo. Eles têm segurança porque já a terceira geração de líder, e mantém a mesma mensagem, não arreda o pé daquele discurso básico de doutrina conservadora, como nós explicamos lá, inclusive. Então eu acredito que esses crentes hoje que estão desigrejados ou sem órfãos, porque não tem um líder conservador e uma doutrina conservadora, eles estão provavelmente propensos a serem, entre aspas, pescados pelo rebanho aqui do pastor Jesus, porque traz essa característica. E uma coisa assim, eu não sou conservador, tá? Mas os conservadores, aqueles crentes que cobram muito o comportamento moral, roupa comprida, decência, não pode novela, não pode isso, não pode aquilo, eles fazem falta na sociedade, porque eles são um freio para conter a bagunça e a desordem social que tem acontecido por aí, que causaram, por exemplo, aquela confusão que, por conta de uma postagem no Twitter do presidente da República, o Jair Bolsonaro, de uma orgia de carnaval. Esses cristãos conservadores que mantêm a mesma doutrina, os mesmos costumes, a mesma liturgia, a mesma reverência no templo e na sua vida, é que são um freio moral para fazerem com que essas coisas horrendas que acontecem de orgias e promiscuidades no mundo não ganhem mais terreno. Fazem falta hoje para a igreja crentes conservadores. E por isso eu apoio e torço muito pelo crescimento da Luz do Mundo aqui no Brasil. Pastor Jesus, para encerrar, que a gente fala muito sobre o Ministério Luz do Mundo, e o senhor como pastor aqui na igreja no Rio de Janeiro, com vários núcleos, vários trabalhos espalhados no estado do Rio de Janeiro, conte pra gente como que está sendo a atividade da igreja, a questão dos cultos de ensino, escola bíblica dominical, a qual eu tive a oportunidade de participar e ouvir o ensinamento, e que eu tive que fazer as minhas anotações porque eu aprendi. Conte pra gente as atividades da igreja, se alguém quiser conhecer o trabalho da igreja Luz do Mundo, como que é? Sí, la Iglesia Luz del Mundo
tem um ensinamento respeito à perseverança, conforme a doutrina de Cristo, como fala em Atos 2:46, que a igreja perseverava cada dia no templo nas orações. Assim a igreja Luz do Mundo, e a Luz do Mundo tem cultos todos os dias, 5 da manhã, meia hora, para dar as primícias a Deus, dar graças a Deus e encomendar-nos para que Ele guarde nossa vida todo dia. E às 9 da manhã, as mulheres que não trabalham vão à igreja às 9 da manhã para orar por seus filhos, por seu esposo, sua família. E na tarde, às 6 da tarde, de 6 a 7, 1 hora. E do domingo, de 10 da manhã a meio-dia, escola dominical. E cada domingo há diferentes temas, ensinamento, aqui há conselhos, ensinamentos para que os pais eduquem a seu filho, para conselhos para a juventude, para os jovens, também para casal, matrimônios. Tudo, a doutrina tem muita doutrina para todos, e sempre temos doutrina, ensinamento. Então a doutrina é como um molde que nos vai dando uma forma, um perfil. Então, por isso, convidamos as pessoas, quando tenham oportunidade de visitar a Igreja do Mundo, vão ver uma grande diferença, e convidamos para que conheçam essa doutrina e façam essa diferença, o que já têm escutado. Assim que estão convidados todos. São Paulo, aí perto da estação Saúde, aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, aqui na Estrada Intendente, número 10, em Catumbi, temos templo. Também está já em outros lugares, Curitiba, em Brasília, Porto Alegre, Metrópole, todos os lugares já temos presença da igreja pela graça de Deus, e o Senhor continua abençoando. O Senhor, que é a doutrina, só convidamos que escutem a doutrina, e Deus vai fazer a obra segundo a palavra vai entrando aos corações dos ouvintes. Então, Deus pague o irmão André pela oportunidade de ter esta conversa, e aproveito pues agradecer a todos os ouvintes por estar escutando, sempre estar pendente do programa, e convidando, quando tenha oportunidade de visitar a Igreja Luz do Mundo. Allí essa igreja é dirigida por um apóstolo de Jesus Cristo, que ensina doutrina 100% original como Cristo ensinou. Assim que estão convidados, é um prazer para mim, e Deus les pague e Deus abençoe. Amém. Ficamos felizes por recebê-lo aqui na nossa rádio. Sempre é uma honra conversar, dialogar com os irmãos da Igreja Luz do Mundo. Doutor Tenório, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sim, André, é uma alegria também estarmos com vocês na Rádio Viva e nos canais parceiros. Que Deus abençoe a todos. Nossos contatos: WhatsApp 21 981058078. Repetindo, 21 981058078. E nas redes sociais, na nossa fanpage Somos Todos Tenório, ou coloca lá #Somos Todos Tenório, que você vai nos encontrar. Deus abençoe, beijo no coração. E assim encerramos mais uma programação aqui na sua Rádio Viva. Obrigado a você que participa com a gente. Nunca se esqueça de estar conectado pelo nosso site radioviva.net.br e também pelas nossas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.